A estrutura geológica são as formações rochosas e estruturais que compõem a camada litosfera terrestre. Elas indicam a composição do relevo, a idade da rocha e suas características. Dentre as estruturas geológicas que nós podemos citar estão os crátons e os dobramentos. Os cráteros são blocos de rochas antigos formados nos erros arqueanos e proterozoico. Se dividem em escudos cristalinos e plataformas. O escudo cristalino é a formação de rochas cristalinas, que é a junção de rochas metamórficas e magmáticas. São rochas que apresentam uma grande diversidade em recursos minerais e são altamente resistentes à erosão e intemperismo. São áreas que contêm as bacias sedimentares. Essas estruturas são formadas pelo acúmulo e deposição de sedimentos. Ficam em áreas com antigas formações montanhosas que acabaram desgastando com o tempo. Os seus fragmentos foram depositados em outras áreas. Os dobramentos são rochas pouco resistentes ao tectonismo. Com isso, essas forças internas acabaram criando as maiores elevações do planeta. Os dobramentos modernos eram altas montanhas na era Cenozoica. E como, por exemplo, nós temos o Atlas, o Alpes e o Himalaia. Os dobramentos antigos são rochas bem antigas formadas na era Paleozoica. Exemplos disso são os montes Apalaches e a Serra do Mar. No Brasil, existem três tipos de estruturas geológicas, que são os escudos cristalinos, as bacias sedimentares e o terreno vulcânico. Essa estrutura geológica se apresenta em 36% no território brasileiro e três delas são as principais, que são o escudo do Brasil Central, que se localiza no centro e norte do país, o escudo atlântico, que se concentra no centro-leste do Brasil, e o escudo das Guianas, que se concentra no norte do país. E como já disse, essa estrutura geológica ela é bastante famosa por ter uma grande diversidade de minérios. E os mais explorados no Brasil são o ferro, o manganês, a bauxita e a cassiterita. As bacias sedimentares apresentam-se em 60% do território brasileiro, se localizando no interior. E há três tipos dessa estrutura, que são as bacias sedimentares de grande extensão, as bacias sedimentares de pequena extensão e as bacias de compartimento de planalto. As bacias sedimentares de grande extensão são as bacias amazônica, meio norte, paranaica e central. As bacias sedimentares de menor extensão são as bacias do Pantanal Mato Grossense, Bacia do São Francisco, Bacia do Recôncavo Tucano e Bacia Litorânea. As bacias do compartimento do Planalto, que são extremamente pequenas, são bacias de Curitiba, bacias de Taubaté e bacias de São Paulo. Em bacias sedimentares, nós podemos encontrar fósseis e petróleos. E como é que eles são formados? Bom, é muito simples de se explicar, na verdade. Quando nós temos restos de animais, ou plantas, ou matérias orgânicas sendo depositado em solo, depois de algum tempo, aquilo vai ser soterrado por fragmentos de rochas que estão sendo deslocados através das ações de rios e de ventos. E depois de algum tempo, e devido a ações climáticas e pressão, nós iremos ter a formação de fósseis. Entretanto, se essas condições climáticas e pressão aumentarem, nós iremos ter a formação de petróleo. O Brasil se localiza no meio de uma placa tectônica, não tendo choque de placas no passado. Por isso, não há dobramentos modernos no nosso país. Entretanto, há um certo desgaste dessa placa, causando algumas falhas que, por consequências, causa terremotos de pequena magnitude. E aqui eu tenho uma lista de alguns eventos que ocorreram devido a essas falhas.
Em 1955, Mato Grosso teve um terremoto de 6,6 graus na escala Richter. Em 1955, Espírito Santo teve um terremoto de 6,3 graus. Em 1980, Ceará teve um terremoto de 5,2 graus na escala Richter. Em 1983, Amazonas teve um terremoto de 5,5 graus. 30 de novembro de 1986, nós tivemos um terremoto de 5,1, destruição de 4.000 imóveis. Minas Gerais teve um terremoto de 4,9 graus, que durou 20 segundos, destruindo 6 casas e provocando a morte. 22 de abril de 2008, nós tivemos um terremoto que foi sentido em Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo. Sua magnitude foi de 5,2 graus. Não houve destruição. Em 2 de abril de 2018, nós tivemos um terremoto de 6,7, que se iniciou na Bolívia e foi sentido no Brasil. As formas de relevo são muito desiguais e estão em constante evolução desde sua origem. Considerando elementos como a dinâmica tectônica, os processos erosivos e a estrutura geológica, a constituição das rochas, a idade de formação e a altitude, entre outros, podemos classificar as formas de relevo mais comuns em montanhas, planaltos, planícies e depressões. As montanhas são formadas pela ação de forças tectônicas, podem ser divididas em jovens e velhas. As que se originam em período geológico mais recente, como o Paleogênico, por exemplo, são consideradas montanhas jovens, apresentando as maiores altitudes. As montanhas velhas se formaram em eras mais remotas, tendo sido muito trabalhada pela erosão, apresentam altitudes mais moderadas, como colinas e morros. Os planaltos são superfícies onde predomina um intenso processo de erosão, que superou o processo de agradação, construção e um relevo por deposição de sedimentos. Podem apresentar forma aplainada, ou então morros, serras e elevações íngremes, de topo plano. Esta última forma de relevo tabular é conhecida como chapadas. Nas bordas de um planalto podem aparecer superfícies íngremes, denominadas escarpas, que impropriamente são chamadas de serras, tais como a Serra do Mar e a Serra Geral no Brasil. As planícies são formadas em áreas onde predomina o processo de sedimentação, que ocorre constantemente por movimento das águas do mar, de rios e etc. A maior parte da planície se situa em baixas altitudes, mas podem existir em altitudes maiores. As áreas situadas próximas aos oceanos e mares constituem as planícies litorâneas ou costeiras. As depressões podem ser classificadas em absolutas e relativas. As depressões absolutas são áreas continentais situadas abaixo no nível do mar. As depressões relativas são superfícies formadas por processos de erosão, apresentando altitudes mais baixas do que o relevo circundante. No nordeste do Brasil, temos as depressões sertaneja, cercada pelos planaltos da Bacia do Paraíba e da Borborema. A classificação do relevo brasileiro em grandes unidades ou compartimentos é uma síntese dos processos de construção e modelagem da superfície e das formas resultantes. Os planaltos brasileiros se distinguem pelas estruturas geológicas que os sustentam. As chapadas, de modo geral, caracterizam-se como relevos residuais, isto é, eles permaneceram mais altos que as depressões circundantes, pois suas estruturas rochosas oferecem maior resistência à erosão. As unidades dos planaltos e chapadas da Bacia do Pará, sustentadas pela camada de arenitos da era paleozoica e pela cobertura de rochas vulcânicas derramadas na Mesozoica, limita-se o Oriente com a depressão periférica da borda leste da Bacia do Paraná, que não assentada sobre basaltos. A modelagem do relevo pela erosão diferencial, desgaste desiguais das rochas, fica evidente neste contato. As depressões circundam os planaltos que foram gerados pelo desgaste erosivo das massas rochosas, menos resistentes. Sendo assim, são em geral constituídas por bacias sedimentares. Os sedimentos da depressão foram intensamente desgastados, enquanto a resistente camada de rochas vulcânicas pelos planaltos sofria erosão muito menor. Em consequência, formou-se uma escarpa que demarcava em contato entre os dois compartimentos.
As planícies brasileiras se dividem em duas principais planícies, a planície do Amazonas e a planície do Pantanal. A planície do Pantanal mato-grossense é uma das planícies mais alagáveis do mundo e existem vários tipos de fauna e flora em sua região. A planície amazônica margeia o rio Amazonas e seus fluentes. Possui uma altitude que varia de 100 a 200 metros do nível do mar. Relevo litoral brasileiro. Ao longo do litoral tem-se paisagens diversificadas. No sudeste, a principal formação são as de restingas. Nas praias, o trabalho de sedimentação dos ventos formam as dunas. As dunas frontais apresentam vegetação rasteira, enquanto os lençóis de dunas chegam a apresentar árvores baixas e arbustos. As densidades demográficas são bastante significativas na maior parte das planícies litorâneas. A atmosfera é a camada de gases que envolve a Terra. A maior parte dos fenômenos meteorológicos ocorre na troposfera. Nela, a densidade do ar e a temperatura aumentam conforme a altitude. A temperatura começa a se elevar na estratosfera, onde começa a aparecer o ar rarefeito. Na mesosfera, há a diminuição da temperatura e o ar começa a ficar mais rarefeito. Na termosfera, o ar é cheio de íons, que são utilizados para a comunicação de rádio, satélites e GPS. Na exosfera, o ar é rarefeito. Composto de hélio e hidrogênio, a temperatura atinge mais de 100 graus Celsius. Os gases que constituem a atmosfera são oxigênio, nitrogênio, argônio, gás carbônico e outros gases. A ação dos raios ultravioletas, os gases cloro, flúor e carbono liberam íons que decompõem o ozônio, dando origem ao buraco na camada de ozônio. O ciclo da água é o processo natural de circulação de água na Terra. A água evapora de rios e lagos e depois volta para o céu, que é a atmosfera, e depois volta para a Terra em forma de chuva. A água se concentra nos estados líquido, sólido e gasoso, e o seu estado irá se alterar de diferentes formas com a ajuda do meio ambiente. A precipitação descreve qualquer tipo de fenômeno relacionado à queda de água do céu, como neve, chuva e chuva de granizo. As chuvas são precipitações que ocorrem a temperaturas acima de 0 graus Celsius. Existem 3 tipos de chuva. A chuva frontal, que resulta do encontro entre uma massa quente e uma massa fria. A conectiva, que é provocada pela evaporação e ascensão do ar úmido e resfriamento do ar. E a orográfica, que é quando a chuva encontra obstáculos, como serras ou montanhas, e se eleva para poder ultrapassar. As áreas com os menores índices pluviométricos são as regiões interioranas, os continentes, as zonas polares e os desertos. Entre os fatores que influenciam no clima estão a distribuição dos continentes e oceanos, a altitude, a presença de cidades ou de vegetação e correntes marítimas. A maritimidade é a capacidade das águas oceânicas de conservar o calor por um tempo maior do que nas áreas continentais. Ela influencia diretamente no clima das regiões costeiras. Continentalidade corresponde às áreas continentais que são influenciadas pelo aquecimento e resfriamento da superfície terrestre. No período da noite, todo o calor absorvido durante o dia é perdido muito rápido para a atmosfera. Por isso, as temperaturas noturnas são mais baixas em relação às temperaturas do dia, e isso aumenta a amplitude térmica. Correntes marítimas designam imensas porções de água que se deslocam nos mares e oceanos do planeta Terra. Elas influenciam no clima das regiões em que atuam, porque elas estão transportando umidade e calor. Esses grandes fluxos de águas oceânicas se formam por conta da diferença da variação de pressão e temperatura atmosférica. Outros fatores que podem ajudar a acontecer esse fenômeno são a salinidade da água, o movimento de rotação terrestre e o deslocamento das massas de ar, no caso, os ventos. As correntes marítimas podem ou não ser ordenadas e influenciam no clima, favorecendo ou não a biodiversidade marinha. Após esse período de pesquisa e de estudo, a gente pôde concluir que é muito importante a gente estudar esse conteúdo, essa matéria, porque a gente precisa se aprofundar e realmente compreender os fenômenos climáticos que a gente testemunha todos os dias e realmente saber o que está por trás, por que eles acontecem. O estado térmico em que se encontra o ar é denominado temperatura atmosférica. A luz solar que recebemos é chamada insolação, e pressão atmosférica é entendida pela força que o ar exerce sobre uma superfície. Ela pode mudar dependendo da temperatura e da umidade do ar. Rotação é o movimento que a Terra faz em torno de seu eixo imaginário. Translação é o movimento que origina 365 dias e 6 horas, gerando assim as estações do ano. Solstícios são os dias que a Terra recebe luz desigual. E equinócios são os dias que a Terra recebe luz igual
nos dois hemisférios, norte e sul. Na Terra ocorrem alguns desequilíbrios de temperatura, portanto, de pressão, situação geradora de movimento de ar. Isso é, os ventos, que sopram das áreas mais frias, chamadas anticiclonais, para as áreas mais quentes. Existem 3 tipos de massa de ar: massa de ar equatorial, massa de ar tropical e massa de ar polar.